5 anos e 5 dias pra gente se casar. Já tinha marcado no civil, gente. Faltava 5 dias pra eu me casar no civil. Eu acordei um dia muito decepcionada. Falei, hoje eu não vou levantar dessa cama. Sabe? Foi o fundo do poço da minha vida. E eu falei, hoje eu não vou levantar dessa cama. Não quero levantar, não quero saber. Não tem nada pra mim nesse dia, eu vou ficar aqui. Já que minha vida tá ruim, então termina aqui deitada mesmo. E aí, de repente, eu olhei meu quarto, a câmera de frente pra janela. Eu olhei pra janela de repente e vi o céu. Gente, por isso que o céu fala muito comigo. Quando eu olho pro céu, sabe, eu sempre lembro de tudo aquilo que Deus falou pra nós, tudo aquilo que Deus prometeu. Tem uma ligação muito forte com isso, de olhar pro céu e lembrar de todas as promessas, da esperança que Jesus nos deu. E eu olhei pro céu e Deus falou assim, desce agora. Aí faz até aquela passagem do oleiro, né? Que Deus manda Jeremias levantar primeiro e descer a casa do oleiro. Foi a mesma coisa, gente. Eu tava deitado, Deus fala, levanta e desce. Só que aí não era descer na casa do oleiro, desce lá na casa do seu ex-sogro, que era embaixo. E eu desci e eu falei assim, vou sentar nesse computador. Deus, agora é sério. Eu já ouvi tantas pregações, já ouvi tanta coisa sobre relacionamento e eu ainda continuo perdida. Agora o senhor vai falar comigo. Aí eu abri o Google e falei assim, agora eu vou perguntar pro Google e o senhor vai ter que responder pra mim. Aí eu coloquei lá, qual relacionamento que agrada a Deus? Sério, gente, eu coloquei isso no Google. Claro, todo mundo fala que acha tudo no Google. Só que eu não queria achar tudo no Google, eu só queria que Deus falasse comigo. De uma forma direta e reta, sem curva. E eu coloquei lá, qual relacionamento que agrada a Deus? Aí uma das abas ali de opções me chamou a atenção e eu cliquei. Aí exatamente falava assim pra mim: olha, se você está num relacionamento onde você espera que Deus salve uma pessoa porque você tá orando, porque você tá pedindo, você pode esquecer. Primeiro, que você não, como servo de Deus ou como conhecedor da palavra de Deus, você não entra em um relacionamento em julgo desigual. O que é julgo desigual, gente? É quando eu, por exemplo, sou cristã e uma pessoa é de outra, sei lá, não sou católico. O católico segue de uma forma a vida religiosa dele e o cristão, que no caso é evangélico, segue de outra forma. Então acaba dando conflitos, né? Então vai ficar dividido. Então isso é um julgo desigual. Ou, por exemplo, ele conhecia a palavra de Deus, mas não como eu conheço. Então, tudo aquilo que eu falasse era como se eu estivesse falando em outra língua para ele, porque ele não era profundo na palavra de Deus. Ele conhecia Deus como nós conhecemos. Ó, entrego minha vida ao Senhor, Deus cuida do meu dia, abençoe meu dia. Amém. Eu já não era assim, eu já tinha bem leve, mas eu já tinha uma profundidade de um relacionamento, mas no sentido de sentir mais a presença de Deus, aquela palavra ser real para mim, mas ainda assim eu não tinha um encontro com Deus, tá, gente? Lembrando, eu só conhecia, assim, um pouco da profundidade do amor de Deus pela minha vida. Então isso fez com que eu percebesse que nós dois não falávamos a mesma língua. Então quando eu coloquei lá e aquele texto falava assim, se você espera que Deus salve a pessoa porque você está pedindo, porque você está orando, você está se sacrificando desse jeito por esse relacionamento, pode sair dele hoje. Porque Deus tem um tempo certo para cada pessoa. Não é porque você quer que Deus vai salvar aquela pessoa, não é porque você deseja que Deus vai salvar. Tem um caso bem raro, longe um do outro, que acontece de uma pessoa conhecer outra no mundo, trazer para a casa do Senhor e de fato esse relacionamento se perpetuar. E Deus, né, confirmar e a pessoa casar e ser muito feliz. Mas é raro, gente, isso é 1 em 1 milhão, né? Então, tipo assim, não caia nesse conto, isso é coisa do inimigo, né, para atrasar a vida de vocês. Então, assim, depois que eu li aquilo ali, eu entendi. Eu falei, rapaz, então eu já entendi o que que era. É porque no meu coração eu acreditava que ele era de Deus para mim, porque eu queria que Deus salvasse ele. Eu dediquei a minha vida de oração para Deus salvar ele. E eu acabei deixando eu para depois, para poder orar pela salvação dele e esperando com fé e paciência que Deus ia fazer no tempo que eu queria. Tipo assim, Deus, o tempo tá passando, vamos lá, salva ele. Tipo assim, salvar que eu digo, gente, nesse caso era ser batizado, se converter de verdade, assim, a Deus e conhecer a palavra de Deus e ser profundo nas coisas de Deus. Ele é um menino muito bom, nunca teve, assim, problema nenhum em relação a isso. Tudo que eu falava, na maioria das vezes, sobre Deus, ele ouvia, né, entendia. Mas eu tô falando em relação dele ser batizado, ser da mesma comunhão que eu, entendeu? É sobre isso que eu estou falando. Então, assim, não aconteceu no tempo que eu queria, no tempo que eu esperei, no tempo que eu achei.
E também não é só pelo tempo, porque Deus confirmou em meu coração, ele não é para você. Porque eu tenho um plano para você. Jeremias 29 vai falar sobre isso, que Deus só ele conhece os planos que ele tem para cada um de nós. Então, por a gente não conhecer esses planos, a gente faz escolhas que levam a gente para caminhos onde não é aquilo que Deus quer também. Então, assim, a gente tem que ter conhecimento desses planos, mas a gente só tem conhecimento quando a gente aceita a vontade de Deus. Sem aceitar a vontade de Deus, você nunca vai entender os planos de Deus para sua vida. E foi o que eu fiz. Eu não conhecia o plano de Deus para mim. Eu sabia que ele me amava, que ele morreu naquela cruz por mim. Eu sabia tudo isso e isso era muito real para mim, esse amor de Deus. Só que eu não me conhecia, eu não conhecia esse plano. Então eu aceitei esse ex-companheiro como sendo a vontade de Deus para mim e não era. Então assim, eu me frustrei, claro, porque eu criei muitas expectativas, só que por fim eu saí desse relacionamento vazia mesmo, não sentia amor mais assim de menina para menino. Eu só tinha um amor que era o de Deus no meu coração por ele, desejando que Deus fizesse a obra na vida dele. Então eu saí desse relacionamento depois de 5 anos e faltando 5 dias pra gente se casar no civil. Eu saí e falei, olha, você está na mão de Deus e eu também estou e eu estou indo embora. Então assim, peguei as minhas coisas e fui embora. Então assim, minha vida zerou a partir daquele momento. Então, o meu encontro com Deus foi exatamente na turbulência desse relacionamento que desencadeou na gente, claro, se separando, porque Deus colocou em meu coração, não é isso que eu tenho para você. Eu tenho algo para você e tenho algo para ele, mas o seu é separado dele, não é junto com ele. Agora a vida dele, deixa comigo. Então eu passei a só interceder a Deus pedindo pela salvação dele, que Deus realizasse na vida dele coisas grandes e maravilhosas, que ele pudesse se alegrar também. E aí hoje, só para finalizar o testemunho, ele é batizado, graças a Deus. Ele serve ao Senhor, tem seguido, né, a palavra de Deus, tem se dedicado e eu sou muito feliz por isso. Mas ele só se batizou, irmãos, depois de 2 anos que a gente se separou. Eu estou solteira há 3 anos, mas assim, com Jesus, sabe? Sem nenhuma tristeza nenhuma por ser solteira, até porque Deus fala, aquele que é solteiro, cuide das coisas do Senhor. E eu tenho feito isso, e isso tem alegrado a minha vida, tem feito eu caminhar, sabe? Sobre experiências, cada uma maior do que a outra. E, tipo assim, muito feliz por isso, não triste jamais. Então, assim, meu encontro com Deus foi após esse relacionamento. Então, assim, e eu mergulhei de verdade. E vai ficar no próximo vídeo agora como foi o meu mergulho. Mas eu mergulhei, irmãos, e não me arrependo nem um pouco. Estou muito feliz por isso. E isso é tudo que eu precisava. Então, que Deus também ministre em seu coração aquilo que você precisa, para que você conheça os planos de Deus, para que você tenha esse encontro com Deus. Não sei qual fase da sua vida, o meu foi depois desse relacionamento, mas que no seu seja onde você estiver, em que fase da sua vida você estiver, se você ainda não conheceu esse Deus, sabe, que mostra para você, revela os sonhos, os planos, revela o caminho perfeito que ele tem para sua vida. Meu irmão, ore hoje pedindo a Deus para revelar para você, porque quando você conhece o plano de Deus, é mais fácil o caminho, sabe? É mais fácil. Então você passa a não escolher mais os caminhos que te levam a decepções e a frustrações. E Deus transformou tudo, tá, irmãos? Deus transformou tudo. Como eu disse, eu era muito frustrada com essa questão de ter relacionamento por causa da minha adolescência difícil, por causa do histórico familiar que, né, eu vivi e cresci acompanhando. Então, assim, Deus transformou tudo. Então, esse relacionamento foi um divisor de águas na minha vida e Deus se revelou para mim após toda essa turbulência. E daí eu passei a não escolher mais aquilo que com certeza me traria tristeza. Passei a escolher somente aquilo que Deus apresentou para mim como sendo dele. E daí eu vivo sobre esta palavra de Jeremias 29:11, onde Deus fala assim que ele sabe os planos que ele tem para mim e ele diz mais, que os planos dele são de me trazer um futuro próspero, feliz, gente. Não é tristeza, Deus não tem. A gente sofre, gente, porque tem coisas que a gente vai passar mesmo e não tem como Deus tirar isso da nossa vida, sabe?
Até porque Jesus sofreu, né, gente, por nós. Você acha que vai ser sempre tudo tão simples e fácil assim? Claro que não. Mas só de ter, sabe, Cristo ali ao seu lado, não tem sofrimento nenhum que ele não seja o consolo, que você se alegre, que você, sabe, se regozije na presença de Deus. Então, assim, fica com esse testemunho e com essa parte da minha história. E nos próximos vídeos eu vou compartilhar por etapas algumas experiências que podem, né, ser útil para vocês e que podem dar ânimo, alegria e força para você também caminhar, assim como eu tenho caminhado. Amém? Que Deus abençoe vocês.